E nós estamos na quarta viagem missionária, a última viagem do apóstolo Paulo. Ele está indo para Roma encarar um homem terrível, né? Talvez o imperador mais terrível da história do Império Romano, que foi Nero. Então veja a imagem, Nero, esse cara aí, olha, fez cada coisa, Bispo G, não é verdade? Na última aula nós vamos falar sobre ele, mas chegou a colocar fogo em Roma, perseguiu judeus, cristãos, é maluco esse aí. Matou irmão, matou avô, ele é doidão. Doidão, esse aí é maluco. É exatamente isso que o apóstolo Paulo foi encarar em Roma. Vamos colocar agora o mapa para nós lembrarmos aí de toda a passagem do apóstolo Paulo, lembrando que é uma viagem bem marítima inicialmente, então ele vai sair de Cesareia, onde ficou um bom tempo preso com Félix, Festo. Como tinha apelado para César, então tinha que ir para Roma. Deu uma paradinha em Sidom. Sidom ele vai passar pelo norte de Chipre, né? Chipre se torna uma ilha que protege dos ventos aí do Mediterrâneo. Ele vai em Mirra, depois de Cnido, né? Passando perto de Cnido, chega a descer em Cnido, e vai até Creta. Lembrando que em Mirra ele troca de navio, tá, gente? E aí ele chega em Creta, em bons portos, e ele já tinha ali falado, olha gente, é melhor nós não seguirmos viagem e tudo mais. Aí em Mirra, né, ele já estava avisando, mas o centurião, o capitão romano ali, confiava muito mais no talento, no conhecimento, na experiência do piloto daquela embarcação do que propriamente no apóstolo Paulo. E aí então eles vão entrar numa enrascada no mar Mediterrâneo. Nós falamos do Euroaquilão, que é um fenômeno, né, um tufão terrível ali e uma tempestade muito forte. E eles começaram a jogar fora muito do material que estava ali dentro para aliviar a carga do barco. Também arrancaram todas as armações. Então, um prejuízo absurdo a ponto de perderem o controle do barco e o barco sendo levado em direção à ilha de Malta, que é o ponto final da aula de hoje. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este tema, que é o naufrágio. Vamos entender como o apóstolo Paulo venceu o naufrágio. A palavra fala em 2 Coríntios 11, depois você pode ler os versículos 23 em diante, muitos sofrimentos do apóstolo Paulo em favor do evangelho. Lembrando que ele escreveu a segunda carta aos Coríntios e muitas coisas ele ainda viveu depois, tá? Mas até aquele momento ele já tinha enfrentado naufrágios, ele já tinha enfrentado muitos açoites publicamente. Então era um cara que já estava ali preparado. Na gíria a gente fala que ele já estava com couro duro já. Já tinha sofrido bastante, já era um cara muito preparado. E a sua fé, a sua convicção, o seu chamado fazia com que ele não parasse, ele continuava, ele ia à frente até completar a obra que Deus determinou para a vida dele. E eu pergunto a você, antes de nós lermos Atos 27, você está sendo fiel ao plano de Deus? Você está seguindo certinho o teu chamado? Está lutando contra as oposições? Você está superando estas frustrações? Você está firme na sua caminhada como o apóstolo Paulo, enfrentando assim grandes tempestades e não se abalando? Essa é, sem dúvida, a grande lição que nós vamos ter hoje. É possível superar todas as aflições e chegar onde Deus determinou para nós chegarmos. Vamos ler Atos 27 e 27, diz assim: quando chegou a 14ª noite, 14 dias já, no Mediterrâneo, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, né? O mar Adriático fica, na verdade, mais ao norte, né? Eles chamavam de Adriático, mas ali hoje para nós ainda é o mar Mediterrâneo. Por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. Então vamos ver nesse mapa, 14 dias eles foram, sem controle algum, levados para a direção da ilha de Malta. Bastante tempo, né? Você vê aí o caminho que eles foram seguindo, puxados pelas correntezas
aí do Mediterrâneo, na época ainda chamada Adriático, essa região. Adriático hoje é aquela parte ali em cima entre a Grécia e a Itália. Agora, eles vão no caminho de Malta, já quase chegando na ilha, percebendo que estava muito próximo uma ilha. Aliás, o apóstolo Paulo, ele disse isso. Ele falou, olha, nós vamos dar numa ilha. A nossa salvação está numa ilha. Então eles não iam dar, por exemplo, no norte da África, que era o medo deles, né? A costa da África, do norte da África, tinha muitos bancos de areia. Então eles estavam próximo da ilha e é óbvio, quando eles lançaram o prumo, eles começaram a perceber que estava ficando cada vez mais raso. Então ele tem essa medida da braça, né? O que é uma braça, Bispo G? Uma braça são 2,20 metros. Então, é uma medida meio antiga, mas ela ainda, até hoje, ela é usada em alguns lugares e ela tem 2,20 metros. E se você pegar 3.000 braças, você vai chamar aquela chamada légua, né? Todo mundo já ouviu falar da légua. Então, as 20 braças que tinham ali, elas representavam 37 metros de profundidade. Levaram, né? O barco foi levado um pouco mais, 15 braças, 27 metros. Então, realmente já estava começando a ficar raso. Exatamente. A medida de braço é como se você abrisse os braços, né, de uma ponta a outra, né? Aí você tem essa medida. É claro que eles criaram uma medida padrão, porque tem gente que tem um braço mais curto, tem gente que tem um braço mais longo, né? Então essa é a medida. E o ponto aqui é, cada vez que eles mediam, estavam mais próximos da praia. Então, qualquer momento eles iam sentir um impacto. Então, é algo muito complicado, porque, de repente, eles poderiam dar num banco de areia, que é o que possivelmente iria acontecer, e destroçar aquele barco. Sem dúvida. E ser algo terrível. E provavelmente algumas pessoas que estavam ali, prisioneiros, não sabiam nadar. Até soldados também não sabiam nadar. Então, era uma situação bem difícil, né? Vamos ver aí uma imagem que seria como um barco, né, na época do apóstolo Paulo, né? Eu acredito que era um barco um pouco maior do que esse, né? Você vê que tem essa vela principal, essa armação já tinha se perdido, tá, gente? Da vela maior, né? Agora, a outra, que é a da proa, ainda estava ali, porque a gente vai ver que ela vai se apresentar em breve, né? Mas nós vemos, imagine um barco desse, né? Um grande barco, ele sendo levado e, obviamente, pelo tamanho dele, encontrar um banco de areia na velocidade que ia com a correnteza, não com o vento, ele ia realmente ser destroçado e todo mundo ali ia sofrer um grande dano. Mas havia uma palavra, e a palavra era que ninguém iria morrer, ninguém iria se perder. Então vamos ler o versículo 29, continuando essa história. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Ou seja, o medo não era nem mais banco de areia. O medo era a respeito de pedras, né, rochas. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Vamos lá. O que está acontecendo agora? Vamos colocar de novo aquela imagem do barco, porque isso vai nos ajudar a entender. Então, nós temos aí a popa e a proa, né? A popa é a parte de trás, a proa é a parte da frente. Então, eles da popa, da parte de trás, eles lançaram, tá, as âncoras. Com qual objetivo? Como se fosse um freio do barco, para diminuir a velocidade que era conduzido pela correnteza, para assim também diminuir o impacto com possíveis pedras. Só que aí, os marinheiros viram que não tinha muito jeito. Eles falaram, não, a gente vai jogar também as âncoras na parte da frente. Mas a ideia era pegarem os botes que estavam ali à frente e se salvarem. Tinha sempre um bote salva-vidas, né? Então eles entrariam no bote e iriam embora. Mas aí nós vemos que o apóstolo Paulo dá uma direção. Ele diz assim, estes homens precisam permanecer para todos nós aqui sermos salvos. Por que, Bispo G, era necessário que todos os marinheiros no barco ficassem para que não afundasse? Porque eles que tinham assim toda expertise, né? Você vê que até comentam que eles sentiram que estavam num lugar mais raso.
Como é que eles sentiram? Tipo de onda? É difícil, né? Mas você vê, é uma profundidade muito grande. Eles estavam sentindo, devia ter uns 50 metros de profundidade. O que dava de diferença? Então, esse lado era muito importante, né? A maneira de conduzir o barco. Aí você me fala, mas já não tinha mais mastro, não tinha mais, tinha ainda o leme, tinha ainda alguma coisa que eles pudessem levar, porque se ficasse ao léu, o barco, obviamente, não teria futuro para ninguém. Então eles precisavam de pessoas experientes ali para tudo que eles iriam enfrentar. Com certeza. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta agora bem complicada, vamos lá. Por que Paulo não orou para cessar a tempestade como Jesus? Faltava fé para Paulo? Eu não creio que faltasse fé, né? São duas coisas um pouco distintas, né? A gente vê, a gente falar de uma situação no Mar da Galileia é uma coisa. O Mar da Galileia são 8 quilômetros de largura em determinados locais, 10 no máximo, 15. E se bater um vento lá, a onda que tiver no máximo, ela vai chegar em 1 metro de altura. Ainda que atemorize alguém de um barco virar, é 1 metro. Nós estamos falando do meio do mar Mediterrâneo. O euroquilão é um vento de leste contra uma correnteza que vem do oeste. Levanta ondas de 2, 3, 4, 5 metros. Então nós não estamos falando de, né? Mas Deus não poderia? Poderia. Mas o Senhor tinha outros objetivos. E Paulo discerniu isso, porque nós percebemos que aos poucos Paulo vai recebendo as informações. Então, por isso que ele fala, é importante que nós demos em uma ilha. Então, obviamente, Deus já dando orientação, trazendo algum tipo de revelação para ele, obviamente, anjo do Senhor, a maneira não expressa. Então, ele não ia ter que ir contra aquilo que Deus estava falando e mandar a onda parar, né? O tempo parar. E é muito interessante, porque o lugar mais difícil deles chegarem seria uma ilha. Porque nós estamos no meio de um oceano. É o mar Mediterrâneo, são distâncias enormes. E no meio de uma tempestade, se nós percebemos, os grandes, vamos dizer assim, as grandes tempestades, elas surgem ali ainda, né? No início, né? Então, os furacões que vão lá, através depois do Oceano Atlântico, eles têm início ali. Então, é bem diferente daquilo que fosse. Então, o lugar mais remoto seria dar uma ilha. Então, eu acho que Deus já tinha preparado esse milagre de alguma maneira, né? Então, ele não teria que mandar o vento parar. E mais uma ilha na Itália, praticamente... Na Itália, próximo da Itália, né? Próximo da Sicília, ali, aquela região, quer dizer... Né? É algo que é um milagre mesmo. É um milagre. É um milagre, né? Perder o controle, como é que vai chegar nesse lugar assim? É a vontade de Deus. Uma ilha... Se nós olharmos, você vai ver o mapa, uma ilha é um ponto no meio de uma imensidão de mar, né? Então, Malta, inclusive, ela quase nem figura aí, porque ela não é uma grande ilha. Não é como Creta, não é como Chipre. Então, ela uma ilha pequena. É uma ilha pequena. Então, é realmente um grande milagre. É um grande milagre, né? Bispo G, e também tem gente que ora e fala, Senhor, me livra dessa tempestade, e ora, e de repente Deus fala, não, você vai passar por ela. Não... Era habilitação para ele. Não vai acabar, não, vai passar. E vai vencer, e vai sobreviver. Esse é um detalhe muito legal dessa história. Porque ele tinha maturidade para entender que o plano de Deus era passar por aquela tempestade, não orar diante de todos e falar, olha, a tempestade acabou. Né? Quando estava ali 14 dias antes, próximo a Creta. Não, a vontade de Deus era essa mesmo, vai passar pela tempestade, vai chegar onde tem que chegar. E como eu disse, ele não te ouviu, então vai perder o barco inteiro. Mas todos vão sobreviver. Então Paulo já estava certo que a tempestade era o caminho para ele. Já parou para pensar que a tempestade pode ser o teu caminho para viver o plano de Deus? É verdade. Inclusive, Daniel, obviamente tem ainda todo um desenrolar, mas nessa aula e ainda na próxima, mas o apóstolo Paulo precisava de contatos lá em Roma, de referenciais em Roma, e precisava de alguém forte, nada melhor do que alguém da corte italiana.
Entendeu? Então, que isso era né? importante. E que testemunhou. Não adiantava ele chegar lá em Roma e achar que os cristãos iam dar um amparo que ele precisava. Ele precisava de alguém da corte mesmo. E Deus já estava trabalhando isso, mesmo que fosse através de uma tempestade. Bom, Paulo deu uma ordem, não deixa ninguém embora. Aí o texto, no versículo 32, fala assim: então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Né? Ou seja, qualquer chance agora de fuga acabou, até para eles mesmos. Quer dizer que agora Paulo estava no controle do barco? E aí, Bispo G, estava ou não? Eu creio que sim, porque a pessoa da maior autoridade era o centurião. Estava obedecendo? E o centurião já estava obedecendo Paulo. Além de não ter alternativa nenhuma, ele já tinha percebido que aquilo que Paulo falava, com a maneira que ele conduzia, era uma verdade. Fato. Uma verdade tremenda, no meio de uma situação como eles estavam vendo. E logo, logo, já começa a ver que, começa a aparecer aí, tá raso, já mais o quê? Mais um sinal que a ilha que Paulo falou está chegando. Então, a partir daí, é Paulo no comando. Vamos continuar a ler, versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Isso é o tipo de profecia clássica hebraica, né? Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Ele foi o primeiro a comer. Bom, a gente sabe, na palavra de Deus, em várias sociedades, não apenas os israelitas, que quem parte o pão é o cabeça, é o líder, tá, gente? Então, Paulo já estava ali numa posição de chefe daquele barco. Não era mais o centurião, não. A postura dele pegar o pão e advertir e falar: olha, vocês precisam se alimentar, vocês vão ter que nadar, precisa ter força para aguentar o que ainda está por vir, vocês precisam se preparar. Então, muito legal, né, essa visão pastoral do apóstolo Paulo, cuidado com aquelas pessoas que estavam ali. Você vê que ele não tinha nenhuma mágoa, nenhum rancor com os romanos, com quem os prendeu, com o judeu que estivesse ali, com o prisioneiro, nada, ele estava preocupado com todos, ele tinha uma responsabilidade por todos ali, como um pastor daquele barco. Aliás, ele disse isso: o barco vai se perder, mas aqui ninguém vai se perder. Então ele sabia que ali ele tinha também uma responsabilidade espiritual. Isso é muito sério, porque o pastor ele tem que ter essa convicção, ele tem que ter esse conceito no seu coração. Deus colocou nas mãos desse pastor um rebanho que ele tem que dar a vida por ele, que ele tem que cuidar cada um na sua necessidade. E infelizmente o que acontece nos nossos dias, no Evangelho e até em outras religiões, é o que Jesus diz lá em João 10 sobre o mercenário. O mercenário, quando vê o lobo, sabe o que faz? Pum, dá fora, desaparece. Agora, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pela ovelha. Então, Paulo estava ali, preocupado com cada um naquele barco, porque Deus deu para ele aquela responsabilidade, aquele povo que estava ali. Não era pouca gente, não, a gente vai ler, era uma galera, meu. Então, Paulo, ele toma uma posição de cuidado e ele parte o pão. Por que ele partiu, Bispo G? Como se estivesse assim numa igreja ou numa casa judaica cristã. Por que ele faz dessa forma? Por que ele simplesmente não distribui ou cada um pega o seu? Ele já começa, né, a colocar, formar o ambiente, né? O apóstolo tem nos ministrado muito sobre o ambiente apostólico. O ambiente apostólico é o ambiente que nós criamos espiritualmente. Ele começou a criar esse ambiente apostólico. A gente percebe que ele é o cabeça agora e ele tem esse sentimento de misericórdia é tremendo, porque imagine, são 14 dias sem se alimentar, não provando nada. Eu já fiz, o máximo de jejum que eu fiz foram 3 dias. Não é fácil. Você perde até um pouco da consciência, é complicado. Você imagina 14 dias, sim. Eles deveriam estar num estado assim lastimável. Então, a Paulo agora assume essa direção e a direção agora não é somente uma direção para alimentar, mas é uma direção assim, né, espiritual. A maneira que ele trata, o agradecimento, e eles começam a se alimentar
eles começam a se alimentar e, obviamente, espiritualmente e também quebrando vínculos. Espíritos de medo. Não tenha dúvida que ali era já um caos espiritual. Nós temos que entender que não existe ambiente isento de mundo espiritual. E, obviamente, ali 200 e poucas pessoas passando aquela situação caótica, espíritos de medo, depressão. Verdade, assolação terrível. Assolação terrível. Mas o partir do pão, o transformar, quebrar aquele ambiente, e ele ainda vai falar, né, sobre cobrar o ânimo. É necessário, né, para eles serem o quê? Restaurados no ânimo. Ânimo é vida. Então, tem um lado que vamos dizer assim, físico, mas tem um lado espiritual também, para que pudesse estar embaixo de cobertura espiritual. Ele trouxe o poder da unidade. Amém. Né, Bispo G? Quando a gente está na Santa Ceia, por exemplo, comer do pão... É incrível. Como é importante a unidade num momento difícil. Você, quando está diante de uma tempestade, você descobre quem é realmente irmão, realmente está do teu lado. É na tempestade que você vê quem anda em unidade, quem tem aliança com você. Agora, na tempestade também temos a revelação de quem anda na divisão. Quem quer pular fora, que era o caso. Olha como eram dois ambientes diferentes. Primeiro momento a gente vê os da divisão. Os homens, os marinheiros que tinham conhecimento técnico do barco, pegando o barquinho, o bote salva-vidas e dando fora. Olha a sequência. Paulo dá a ordem, vamos cortar a divisão. Eles vão ficar com a gente também. E depois ele parte o pão e fala, olha, a nossa vitória está na unidade. Amém. Isso é igreja. O que é igreja? Igreja é isso, cara. Igreja é unidade. Não existe isolamento para fazer parte da igreja. Não existe negócio de eu vou ficar em casa, não vou mais. Não quero... Isso não existe. Tinham que estar ali, unidos com o mesmo propósito. Estão comendo o mesmo pão. Estão recebendo a mesma quantidade. Estão se fortalecendo juntos para todos reunidos vencerem aquela tempestade e ninguém se perder. Esse é o poder da unidade e que você precisa fazer parte. Se você está isolado, está sozinho, está sendo vítima do espírito da divisão. Agora, se você quer viver vitória em tudo na tua vida, ande na unidade. Unidade apostólica é a igreja. Amém? Então o versículo 36 fala que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Muita gente. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Né? Por que eles aliviaram o navio tirando mais carga? Porque se estava para ter um impacto, o navio não poderia estar pesado. Porque ele pesado ele iria afundar muito mais rápido. Então tem essa questão também de um empuxo muito forte quando uma grande massa afunda. Então na hora que tivesse um impacto, se ele estivesse bem vazio, somente ali as madeiras, né, as armações internas que realmente fariam esse empuxo, né, Bispo G? E tem um lado também, né, que quanto menos carga, mais raso. Então a chance deles chegarem mais próximo de uma praia, de um local mais adequado, era maior, né? Sim, sim. E agora eu queria só comentar, né, porque quando fala que cobraram ânimo e comeram, às vezes a pessoa interpreta, cobraram ânimo porque comeram. Não, primeiro cobraram ânimo. Olha que legal. E depois eles comeram. Então vejam como, o que é a interferência de um apóstolo no mundo espiritual e criando o ambiente espiritual adequado. Porque ali todos já estavam vencidos, estavam todos derrotados. De repente ele levanta uma palavra... É exatamente o que eu ia falar. Para cobrar o ânimo, para levantar o ânimo. A palavra que os alimentou. É isso aí. Perfeito. Fantástico. E depois é que alimenta aí alimentar o corpo. Isso. Então primeiro veio a palavra alimentar a alma, fortalecer, trazer a consciência, trazer esse comando do que eu tenho que comer o pão porque o meu corpo está padecendo. Então isso é incrível, Bispo G. Eu estava contando um testemunho ontem de um rapaz na igreja que ele chegou, ainda incrédulo, com 140 quilos na igreja, pesava 140 quilos. E estava numa profunda depressão, perdeu tudo, perdeu negócio e tudo mais. Em menos de um ano, Bispo G, ele perdeu 70 quilos. Meu Deus.
Você nem acredita que ele chegou a pesar 140. Ele cortou o cara pela metade. É. E é claro, os amigos incrédulos, e ele estava quebrado financeiramente, falam, você fez bariátrica, né? O que você está tomando, qual é o remédio? E ele falou, não, eu fui para a igreja, eu ouvi uma palavra, eu fui liberto da depressão, eu entendi que eu tinha que tomar uma posição na minha vida, e eu comecei a fazer um regime, comecei a correr todo dia, andar, né, pelo meu peso, depois correr, fui pegando gosto por aquilo, prestei para um cargo de delegado federal e eu tinha que fazer tanto de barra, tanto de flexão de braço e tal. E assim eu consegui. Olha que incrível. E passou na prova. Então é algo incrível. Ou seja, a alma foi alimentada por uma palavra do Espírito e que fez com que o corpo parasse de sofrer. E eu tenho um testemunho bem rapidinho, da mesma forma. Há menos de 3 meses, uma pessoa que também estava numa depressão, um homem, assim, valente, mas que estava acabado. E aí ele voltou também, um ânimo na vida dele. Não se preparou nem nada. Foi fazer uma mini maratona e ganhou. Ganhou. E ganhou a mini maratona. Todo mundo surpreso com ele, mas como? E ele pode? sabe, ele foi na igreja que ele foi buscar. A transformação que essa pessoa recebeu Fantástico. é inacreditável. Ele ficava prostrado no chão chorando. Uau. Hoje é outro homem, menos de 3 meses. É o poder da palavra. Olha a Deus. É isso que você precisa, se alimentar mais da palavra. Agora vamos lá, olha, versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, que amarras do leme são essas, Bispo G? Porque até aquele momento, ele estava sem condução. Ele estava ao léu, entre aspas, porque se deixa solto o leme, ele começa a ir e balançar e começa a perder todo sentido, né? Mas o leme sólido, ainda que leve só para um lado e ele não fica oscilando dessa maneira. Agora não, agora chegou o momento de reassumir a direção. Aí soltam as amarras e aí agora tem acesso ao leme para conduzir para o local para essa enseada. Para a enseada. Então eles voltaram a ter o controle da direção do barco naquele momento. Isso, por isso que os marinheiros tinham que estar lá, né? Se não tivesse lá, quem ia fazer isso? Tá vendo? Por isso que o Paulo falou, ninguém pode sair daqui, ainda mais quem tem conhecimento técnico, né? Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Então, você entendeu, ó, nessa imagem, o que aconteceu, né? Então, você tem aí a popa, que é a parte de trás do barco, e a proa, que é a parte da frente. O que encalhou ali foi a proa. Tá? A proa é a parte da frente, encalhou, é uma lógica, né? Bateu de frente, ela encalhou. E aí o que aconteceu? A força do mar por trás começou a arrebentar ao meio aí, né? Ou pela lateral, né? Começou a arrebentar a traseira do barco. Aí já era, né? Aí acabou o barco. É o que Paulo falou, que é perder o barco. O barco já era, né? E o texto termina assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. A reação dos soldados é natural porque um soldado respondia com a própria vida pelos prisioneiros, tá, gente? E mais uma vez a gente vê, né, Bispo G, o centurião cumprindo a palavra profética de Deus, não é verdade? É verdade. E Paulo, aquilo que ele falou, por minha causa é que todo mundo vai ser salvo. E que exatamente os pagãos, os romanos, né, os gentios é que iriam livrar por muitas vezes o apóstolo Paulo da morte nessa jornada, como aconteceu aí com o centurião. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Tá vendo? Então vê aí o mapa, encerrando a nossa aula. É a ilha de Malta. Que ilha era essa, Bispo G? É a mesma Malta de hoje? Tem dúvida, né? Surgem dúvidas, porque o nome mesmo a palavra chama Melites. É um nome muito próximo de Malta,
Mas, assim, alguns duvidam que sejam, alguns escritores, né? Porque ficava um pouco mais distante do mar Adriático. Mas, pelos portos que vêm depois, eu creio que possa ser essa ilha mesmo. A Grande Malta, que é onde eles estiveram. Até porque estava muito próximo de Sicília, depois eles vão subir, então realmente faz sentido, né? Faz. Perfeito, vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje estudamos o grande desafio enfrentado pelo apóstolo Paulo rumo a Roma. Um naufrágio no grande mar Mediterrâneo. Como Paulo tinha previsto, todo o navio foi destruído, toda a sua carga perdida, porém todos os homens foram salvos e chegaram na ilha de Malta. Quando todos perceberam que perderam o controle do barco, o apóstolo Paulo assumiu o controle de toda a situação, trazendo instruções para a sobrevivência de todos. Diante de terríveis tempestades, aquele que tem a direção do Espírito Santo de Deus está no controle da situação e procura o bem de todos. Tá certo?